E hoje eu estou aqui com essa pessoa maravilhosa, a doutora Thalita, que trabalha com a gente, faz parte do time Clare Martins. E nós vamos lançar uma série de 3 episódios, serão 3 entrevistas que nós vamos fazer com um jovem advogado, ou seja, aquela pessoa que começou a advogar agora há pouco tempo. E eu queria que ela falasse um pouco sobre a história dela e depois a gente vai entrar nos desafios, aí vai ter muita coisa legal para conversar. Thalita, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Me fala um pouco sobre quem é a Thalita, de onde ela veio, por que ela fez direito, onde você estudou, onde você trabalhava, como você chegou na área do direito. Conta um pouco para mim da sua história. Bom, atualmente estou com 26 anos. Eu decidi começar na área jurídica porque eu já trabalhava no escritório de advocacia, por mais que era em outra função, né, não tinha nada a ver com a carreira, mas o meu pai começou a me incentivar muito. Era um sonho que ele tinha, né, de cursar o direito, e ele se ofereceu a me dar essa oportunidade, né. Então, assim que eu finalizei o ensino médio, já prestei a prova lá no NASP, Engenheiro Coelho, consegui passar e iniciei o curso lá na faculdade do NASP. Então, fiz pouquíssimo estágio em relação à advocacia, mas minha maior carga de estágio foi na delegacia de Engenheiro Coelho, onde era minha paixão ali, né? Até quando eu vim fazer entrevista com o Dr. Fabiano, comentei isso com ele. Então, a minha visão em segunda fase na UAB foi em penal, e por fim o que eu acabei recebendo, né, da bênção de Deus, foi o direito trabalhista. Legal, bacana, bacana. E conta uma coisa para mim, conta para nós aqui, para o internauta, para quem está assistindo, né? Qual foi ou quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, que você vem enfrentando desde que você saiu da faculdade, fazendo um paralelo entre aquilo que você aprendeu, aquilo que foi ensinado lá, porque você teve direito do trabalho, eu também me formei lá no NASP, mas assim, me conta aí agora, faz um traçado entre o que você aprendeu lá e aquilo que de fato você está aplicando aqui. Tem muita diferença? Muita diferença mesmo. Porque lá a gente aprende a teoria, né? Por mais que nos últimos anos é a prática, mas a prática da faculdade em si não é exatamente a prática que nós encontramos no mundo aqui fora, como diz o ditado, né? E eu acho que a maior dificuldade, uma das, né, seria essa questão de escolha da área. Porque quando a gente termina a faculdade, nós não sabemos para que área seguir, ou o que de fato a gente vai conseguir sustentar ao longo da vida, né? Então, como eu disse já no começo, eu fiz estágio na delegacia, minha paixão era a área penal, né, criminal, segui na questão da OAB nesse foco, e por fim, hoje eu estou no trabalhista. Então, acho que o primeiro desafio que nós temos aí é nessa escolha. A gente sempre fica, nossa, o que eu vou seguir? Qual carreira eu vou seguir? Qual área eu vou seguir? Então, essa é a primeira dificuldade. E a segunda seria a questão do medo, né? Porque depois que você escolhe uma área, ou a área te escolhe, como no meu caso, a gente tem essa questão de poder se profissionalizar, né? Entender a área e conseguir, de fato, entregar um trabalho de excelência para o nosso cliente. Legal. E sobre essa questão do medo, você trouxe aí uma coisa importante. Eu queria te perguntar o seguinte, vou elencar aqui alguns medos e você me fala qual é o seu maior medo e por quê. É o medo de atender o cliente, é o medo de fazer audiência, é o medo de fazer sustentação oral, ou é o medo de não saber como fazer o processo? Olha, eu acho que o primeiro é de não saber como fazer o processo, porque ali já começa tudo, né? Porque para você atender um cliente, você tem que saber como que vai acontecer o processo, você já tem que ter esse conhecimento. E no meu caso foi justamente isso, né? Que eu não sabia como que ia começar, o que eu ia ter que fazer, onde que eu ia buscar. Então, acho que esse seria o principal medo, né? Claro, depois vão vir os outros, né? Fazer audiência, fazer atendimento e tudo aí numa junção. Tá, e me conta um pouco aqui, você já fez algumas audiências com a gente aqui, você faz parte do nosso time. Como que foi a sua primeira audiência? Ficou nervosa, a mão começou a suar? O que aconteceu? O que você pode falar aí para quem está assistindo a gente?
Eu me lembro como se fosse hoje, né? Ah, Ainda foi audiência inicial, né? Para quem não sabe, no direito trabalhista nós temos a audiência inicial, onde seria só para informar se tem algum acordo ou não, né? Então seria, hoje eu vejo como uma audiência simples, mas como eu não sabia, né? Uma surpresa para mim. Eu tive que me controlar, primeiro porque eu estava com o cliente já nervosa do meu lado. Até lembro que eu comentei com o Dr. Fabiano, fiquei segurando a minha mão. Não vou tremer minha mão, porque a gente tranquilizar a cliente. Mas deu tudo certo, tivemos sucesso aí nessa audiência, tá tudo caminhando bem nesse processo também, mas o nervosismo bate. que legal, que legal. Assim, e aí, fazendo um gancho disso tudo, qual foi o maior desafio que você enfrentou desde que você chegou no nosso escritório? Porque você veio, como você já falou aí, você veio da área criminal, que lá você dominava, trabalhou um certo tempo, conhecia tudo, conhecia a regra do jogo. Quais foram os maiores desafios, se você pode elencar aqui, alguns deles aí para quem está assistindo e está começando ou pensa em começar na área jurídica, quem quer advogar, quem quer fazer parte desse time, o que você elenca como as maiores dificuldades? No meu caso, está sendo ainda, né, um aprendizado contínuo aí sobre andamento processual. A gente saber qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer agora, como que eu rebato essa peça ou essa decisão, né? Então, essa questão da gente poder sempre se aperfeiçoar ou ter alguém para poder sanar suas dúvidas, inclusive fica aí minha dica, se você tem dúvidas, não tente solucionar sozinha, procure uma ajuda de alguém que já está na área, que está no ponto onde você almeja chegar também, que isso daí é um ponto muito importante, porque não adianta você tirar dúvidas com alguém que também não está lá onde você quer chegar, né? Exatamente. Então eu aqui, com a graça de Deus, tenho o suporte do Dr. Fabiano, da doutora Patrícia, então sempre que eu preciso, eu bato na porta deles e eu sano as minhas dúvidas. Entendi. Na verdade, assim, qual é o paralelo que você faz das dificuldades entre aquilo que você aprendeu lá na faculdade com a parte prática mesmo do dia a dia da advocacia? Eu acho que isso é importante a gente destacar muito, a gente marretar aqui, porque tem muita gente que tem medo, assim como eu também tive quando eu comecei, e eu não tinha esse suporte, ou seja, esse passo a passo, eu não tinha quem me mostrasse esse próximo passo, né? Mas me fala, doutora Thalita, na sua visão, qual é a distância ou qual é a dificuldade que você teve em relação àquilo que você aprendeu lá na faculdade de Direito e aquilo que você efetivamente utiliza no seu dia a dia de trabalho aqui no nosso time? Claro, né, doutor? Cada área tem a sua diversidade, né? E no trabalhista, principalmente por ter sido uma área que não tinha muita afinidade, né, eu me senti muito desamparada, digamos assim, na questão da prática. Então, como me portar em alguns atos, né, numa audiência, como se preparar para essas audiências, que tudo tem uma estratégia, né? Então, acho que esse foco deles te preparar para o que de fato você vai enfrentar é algo que eu senti muita falta. Porque lá a gente aprende bastante teoria e a prática, acho que falta um pouquinho mais estar lado a lado da gente. Eu vou te falar no meu caso, por mais que a gente faça, né, a prática, por mais que você faça o estágio, mas você ainda não está colocando efetivamente a mão na massa, né? Exatamente. Você não está fazendo o que precisa ser feito. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade com audiência quando eu comecei. Eu tinha um pouco de medo, mas eu sou daqueles, está com medo? Vai com medo mesmo até você aprender, até você se sentir mais seguro. Você ficou com mais medo? 1, da audiência. 2, de atender o cliente. Ou 3, de fazer o processo? Na audiência. Na audiência, porque eu acho que a palavra audiência é o nosso foco principal, né? A gente já imagina uma audiência com muitas surpresas. Eu até, de fato, me surpreendi, né? Meu pai, como ele é apaixonado por essa área, ele falava assim: filha, quando você vai numa audiência, você levanta, você anda, você gesticula. E quando eu me deparei com a audiência trabalhista, não é nada disso. Porque a gente vê essas séries, né? Então a gente tenta imaginar como seria e aí fica: será que eu vou conseguir agir dessa maneira? E, claro, ainda tô um pouquinho crua, né? Tô aprendendo dia a dia, até a questão da área jurídica, é isso também, né, doutor? Você está sempre preparado para as mudanças.
Porque é uma caixinha de surpresas, como eu digo. Então, a audiência foi o meu medo principal ali e estou superando a cada dia. Hoje já estou bem mais confiante do que quando eu entrei e desenvolvendo, metendo marcha aí, como o senhor diz, né? Marcha, que legal. Porque é o que eu sempre falo, né? Para tudo existe a técnica, para tudo existe o método e o passo a passo. Todas as audiências, elas são iguais? Não, mas todas praticamente obedecem um roteiro, não é? E aí vai da preparação do advogado, já levar as perguntas prontas, já levar o que ele precisa provar, já buscar o que ele não precisa provar, e é isso que vai te dar segurança. Quando você conhece a regra do jogo, você vai se sentir muito mais seguro, não só na advocacia, em qualquer área, em qualquer profissão que você for atuar, né? E aí a gente traz a estratégia, né, doutor? É a estratégia. Então, tem uma estratégia específica para cada processo. Porque, exatamente, e existe assim, existe aquele advogado que imagina que advogar é só conhecer as leis, né? E na verdade advogar é muito mais do que você conhecer as leis. E eu ouso dizer que conhecer as leis é uma pequena parte do que é advogar, não é? Aqui a gente precisa entender de várias coisas e a principal delas é como atender o cliente. Para a gente saber o que a gente vai trair dele ali, né? Quais as informações de fato são relevantes para o processo, porque tem clientes que chegam aqui com foco, com objetivo, não, porque aconteceu isso comigo e talvez nem vai ser aquilo que vai entrar no processo, né? Juridicamente, às vezes não é aquilo que entra no processo. Legal, então, eu conversei com essa pessoa aqui maravilhosa, fantástica, que faz parte do time Clário Martins. Deixa suas considerações finais aí para quem está começando na área jurídica, para quem pensa em advogar, que é uma carreira maravilhosa. Eu amo de paixão, advogo desde 2010 até hoje, sempre advoguei, nunca pensei em concurso, eu sempre pensei em realmente advogar, porque na minha missão, na minha visão, advogar é resolver o problema das pessoas. E quanto mais problema você resolve, mais você cresce, você fica mais esperto, você é melhor remunerado. Fala você, Thalita, deixa aí então suas considerações finais. Bom, a minha consideração final é: seja persistente, não desista, porque independente da sua dor, do quanto você sangre, se você tiver um objetivo, pode ter certeza que você vai chegar onde você almeja. Muito obrigado, viu?